ok? Queria dizer bom dia aí para toda a comunidade da Fiocruz que está acompanhando esse encontro virtual aqui com a Anísia Trindade, né, dentro das atividades de diálogo, encontro com a comunidade da Fiocruz, né, as pessoas que estão em laboratórios, salas de aula, escritórios, salas de consulta, laboratórios, na área de produção, toda a Fiocruz, né, todos os companheiros aí que estão acompanhando esse debate, mandar uma saudação. E também agradecer os organizadores dessa iniciativa, né, de diálogo com o conjunto da Fiocruz, né, de troca de ideias, nesse espaço democrático que a gente está convivendo aqui na instituição, associada à eleição para a presidência da instituição. Queria dizer para vocês que a gente vai estar reunido aqui nesse encontro até meio-dia, né, aproximadamente, vai receber as sugestões, perguntas por meio da página do blog, do Facebook, e vai tentar e vai colocar as questões o máximo possível aqui dentro do tempo que a gente tem e eventualmente incorporar as sugestões para respostas posteriores. Queria também saudar e agradecer a presença assim, das companheiras aqui, da Raíssa e da Sara, né, que vão, por meio da língua de sinais, vão também dialogar com outros componentes importantes aqui da comunidade da Fiocruz, né, as pessoas surdas, né, e de imediato, assim, já pedi passar a palavra para a Anísia para ela fazer uma primeira saudação em relação à comunidade da Fiocruz. Então, bom dia a todos, espero que a gente tenha um espaço bem proveitoso para diálogo e à escuta das pessoas. E vamos começar então o nosso encontro aqui. Bom dia Wagner, é uma satisfação muito grande você que é um companheiro querido de trabalho, né, tá nos ajudando aqui nesse diálogo com a comunidade da Fiocruz. Queria também agradecer às companheiras da SEV por estarem aqui, permitindo a expansão desse diálogo dentro da política de inclusão, que é uma das prioridades da nossa futura gestão, assim espero, e também faz parte de uma tradição na Fiocruz que precisamos aperfeiçoar. E queria fazer essa saudação inicial, em primeiro, além de saudar, agradecendo a todos que ajudaram na organização, as pessoas que também compartilharam nas suas redes esse debate, tanto as pessoas da nossa campanha, que são fundamentais nesse trabalho de organização, como as pessoas da outra candidatura e a todos os eleitores que se interessam por esse diálogo de ideias. Vou falar pouco para permitir um debate entre nós, mas queria, em primeiro lugar, situar a minha candidatura como a candidatura de um movimento que tem uma história nessa instituição, em torno de um projeto ligado ao valor fundamental do direito universal à saúde e de pensar a ciência, a tecnologia, a inovação, a atenção, a promoção e a vigilância à saúde, não como gastos, mas como componentes essenciais de se pensar o papel de uma instituição como a nossa num projeto de país, um país mais solidário, mais justo e que trabalhe também a cooperação solidária em nível internacional. Essa é a marca da Fiocruz, que precisa ser atualizada em cada momento, em cada campanha eleitoral e no nosso dia a dia. E é esse papel que eu vou procurar cumprir. Quero também fazer uma saudação especial aos novos eleitores, que ainda não têm o domínio desse processo. E nós vamos também procurar esclarecer todas as dúvidas com relação a esse processo. Queria dizer a vocês que o desejo maior que eu tenho para a próxima gestão e nessa candidatura é contribuir para esse debate, afirmando a necessidade de uma Fiocruz forte, unida, né? Uma Fiocruz que lide com as dificuldades da atual conjuntura econômica, social e principalmente política e de crise institucional de uma forma madura,
de uma forma a reforçar seus compromissos históricos com a visão de uma sociedade mais democrática e mais justa e com a defesa do Sistema Único de Saúde. Para isso, é sempre fundamental, nesse momento, fazer um balanço do nosso posicionamento, das conquistas, dos problemas, de maneira a aperfeiçoarmos esse papel e podermos cumprir como queremos nossa missão. Então, é essa mensagem inicial que eu queria passar, dizendo que, a partir das perguntas de vocês, vou trabalhar melhor pontos que estão sendo construídos na plataforma. Além de perguntas, queria que todos ficassem à vontade também para fazerem comentários, sugestões, ideias, porque essa é a nossa proposta aqui. Alguns pontos são centrais na minha plataforma para a próxima gestão. Esses pontos são a atualização da nossa política de ciência, tecnologia e inovação, com a valorização da pesquisa, tanto reforçando a compreensão do valor da sua abrangência, por ter a Fiocruz a pesquisa em todas as áreas do conhecimento, em todos os elementos da cadeia de inovação, então contribuir nesse sentido, o que significa também nesse momento atacar pontos críticos, tais como a infraestrutura de pesquisa, tanto em termos de equipamentos, quanto em termos também de equipamento. Pode? Voltou? Voltou? Ok? Gente, sem... Bom, então, alguns pontos centrais que são o investimento na infraestrutura de pesquisa, como estava comentando, também uma revisão dos nossos editais, que em momento de restrição de recursos, um apoio às ações no sentido da interlocução, da busca de possibilidades colocadas pelo novo marco de ciência, tecnologia e inovação serão centrais. Da mesma forma, nas áreas de atenção, promoção e vigilância e saúde, claro, para mim, a partir da experiência de Zika, em particular, que foi uma experiência recente, o aprendizado que deveremos trabalhar na próxima gestão, tanto em termos de termos um gabinete permanente de crise, quanto o reforço aos nossos laboratórios e serviços de referência para o enfrentamento de crises semelhantes. Para todas essas ações, o aperfeiçoamento da gestão, em termos de um fluxo entre os processos decisórios, um reforço aos processos de diálogo, acompanhando todas as instâncias de deliberação que compõem o nosso sistema de governança de forma positiva, serão fundamentais nesse processo. E, por fim, não menos importante, a valorização do trabalho e dos trabalhadores como um compromisso fundamental da próxima gestão, o que envolverá o compromisso com o aprofundamento e a revisão de nossas carreiras, o que envolverá políticas inclusivas, ambiente de trabalho com mais qualidade e, fundamentalmente, a visão de um trabalho digno em todos os ambientes, em todas as nossas unidades. Vejo a Fiocruz, na sua diversidade, como de uma grande riqueza para um projeto de ciência, para um projeto de saúde e de educação. É nesse sentido que quero trabalhar. E para concluir essa saudação, eu gostaria de falar um pouco de forma, Falei um pouco de conteúdo de forma. E para falar de forma, do modo de fazer, que eu pretendo, a partir da experiência que tenho na gestão e particularmente da experiência dos últimos anos, quando tive a oportunidade de, na equipe da atual gestão na presidência, assumir a coordenação das ações de ensino, informação e comunicação, reforçar ao máximo as práticas de integração e as práticas de diálogo. E gostaria de fechar com uma referência, então, à forma, lembrando do que Ítalo Calvino nos diz sobre leveza no seu livro 6 Ideias para o Próximo Milênio. E é uma pequena referência, mas que me fala muito fundo, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ítalo Calvino diz nesse texto sobre leveza, que é o valor sobre o qual eu gostaria de falar,
que cada vez que o reino do humano me parece condenado ao peso, digo para mim mesmo que à maneira de Perseu eu devo voar para outro espaço. Não se trata de fuga para o sonho ou para nada irracional. Quero dizer que preciso mudar de ponto de observação, que preciso considerar o mundo sob uma outra ótica, outra lógica, outros meios de conhecimento. A imagem de leveza que busco não deve, em contato com a realidade presente e futura, dissolver-se como sonhos. E aí, esta é a citação de Ítalo Calvino, que me inspira nesse ideal de leveza, e eu queria dizer que a busca desses sonhos, em termos de transformação em coisas concretas, ela deve nos animar. E para que isso seja possível, trabalhar com leveza significa poder olhar com o outro, né? Poder dialogar com o outro, poder trabalhar as diferenças e buscar o caminho da nossa instituição no rumo que lhe é mais próprio e mais caro, que é essa afirmação de um projeto de um país, de uma sociedade mais inclusiva, mais justa, em que a ciência, a tecnologia, a inovação e que a defesa do SUS são os componentes centrais. Então essa é uma saudação para a gente dar início a essa conversa e trago então esse ideal de leveza com compromisso, com consistência, como uma forma de lidar também com esse momento difícil em que a Fiocruz tem um papel tão central. Obrigado, então, pela Nízia, né? É bom a gente começar com literatura, com Ítalo Calvino, com João Guimarães Rosa, né? Que tanto é caro para a Nízia, né? Nízia, a gente já está acompanhando aqui as perguntas e eu queria, você já tocou na questão da valorização das carreiras, né? Mas a Lucina Bastos, né? Ela quer saber com mais detalhamento as suas propostas para esse campo que é tão caro, né? Para a sua campanha, para a sua plataforma, né? Então, vamos começar por um tema que é muito importante para a instituição. Quem fez a pergunta? Lucina Bastos. Bom dia, Lucina. Obrigada. A sua pergunta, ela expressa um anseio, né, da nossa comunidade, de todas as carreiras que compõem o nosso plano, de todos os trabalhadores. Então, acho que é inevitável fazer um pouco de balanço, e é importante fazer, para também situar os rumos futuros. Então, a primeira coisa é dizer a você e a todos que estão nesta roda de conversa digital que eu tenho, né, na próxima gestão, o compromisso central com o aprimoramento de todas as carreiras. E vejo também como muito importante nós considerarmos um trabalho unificado na Fiocruz, né? Que essa discussão ela seja vista como um benefício para todos e que evitemos divisões que eu considero ruins para a dinâmica da nossa relação e do nosso trabalho nessa instituição. Então, dessa forma, é importante assinalar que nós já vimos num trabalho, né, na instituição, em diálogo com a mobilização de vários dos nossos compromissos para a próxima, para as nossas carreiras. Primeiro, esse trabalho, mas também buscar que não seja um movimento de fratura na nossa instituição. Esse é o primeiro ponto. Para isso, trabalhar com bastante seriedade, com bastante consistência, as propostas e de conquistas. Em primeiro lugar, dizer que no caso das carreiras de nível técnico, médio, nós tivemos uma conquista importante, que foi o reconhecimento da gratificação por qualificação da GQ, e essa gratificação ela corresponde a uma correção de uma distorção em relação às outras carreiras. Devemos, acho que em relação a esse nível, também desenvolver todo um trabalho, e aí a escola corporativa vai ser fundamental, de opções de desenvolvimento para esses colegas, para esses trabalhadores. Do plano de uma grande movimentação que vem acontecendo na nossa instituição e abrir o campo para uma negociação e avanços nesse sentido, para as carreiras de analistas e tecnologistas, há um reconhecimento muito importante de que essa progressão ela não deve se pautar por critérios exclusivamente acadêmicos, que são os critérios essenciais para a carreira de pesquisa.
Isso faz parte da nossa própria discussão sobre educação permanente e do nosso trabalho com as nossas próprias carreiras. Nesse momento, há um amplo processo de discussão entre essas categorias em torno dos parâmetros para o reconhecimento da RRA, e esse é um ponto central que assumirei à frente da presidência da Fiocruz, assim espero, né, de que em 2018 possamos efetivamente consolidar esse trabalho em termos da negociação. Também é importante afirmar que em todas essas discussões há um papel que é da presidência, há naturalmente, e é saudável e desejável, a mobilização fundamental dos trabalhadores, discutindo as especificidades das suas carreiras, e o papel do sindicato e, na relação com a presidência, da mesa de negociação. A carreira de pesquisa é uma carreira que merecerá toda a atenção na minha gestão, porque na rede de pesquisadores que vem se mobilizando em torno dessa questão, eu considero que há, de fato, um congelamento. Rapidamente, né, o servidor chega ao topo da carreira. Prevemos já, achamos que nos próximos concursos o ideal era o ingresso a partir do doutorado, que corresponde mais à dinâmica da carreira de pesquisa, e é necessário, portanto, pensar formas de avanço nessa carreira. Eu queria dizer que entre possibilidades que estão em discussão, coloca-se a questão da dedicação exclusiva e outras medidas na nossa instituição. Por fim, assim, só frisar a questão da unidade na discussão do plano e o tratamento das especificidades em constante diálogo, intenso diálogo com todas as carreiras para que nós consigamos avançar. Ok, Nízia, a gente está tentando agrupar aqui ainda nessa questão do trabalho, né? Então, para a gente não perder essa temática, o fio da meada, né? Eu queria agrupar aqui duas questões. Uma sobre, gostaria de saber a respeito das propostas do campo da gestão, se há previsão de continuidade das capacitações e parcerias com a Fundação Dom Cabral e a Fundação Getúlio Vargas em andamento, e as perspectivas quanto à negociação da equivalência de RT, né? Também conhecido como RRA, né? Que você já falou, mas poderia aprimoramento de carreira. São perguntas do Fábia Cunha Ferreira e o do Walker Dutra. Então, nesse bloco de gestão do trabalho, alguns complementos. Fábia Cunha Ferreira e Walker. Então, bom dia, Fábia e Walker. É bom saber, né, o nome, a gente não está se vendo, então é sempre importante saber o nome de quem está falando, né? Bom dia a vocês e a todos que estão acompanhando o debate novamente. Bom, acho que já respondi sobre RRA, né? Eu acho que aprofundar esse debate para termos parâmetros já está em curso, né? Já reafirmei esse compromisso. E sobre as cooperações, eu acho que elas devem continuar. Há outras cooperações também em curso em outros estados do Brasil, é o caso dos companheiros da Fiocruz Bahia com a Universidade Federal da Bahia, no âmbito de pós-graduação em gestão, e acho que o reforço à nossa escola corporativa é o principal elemento, né, para essa continuidade de um aprimoramento da formação e da gestão, né, que é o que nós discutimos também junto com a RRA. E dizer também que está em vista, e é algo que eu gostaria muito de aprofundar, até porque tive a experiência de frequentar como aluna, né, que é um estreitamento da parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, né, que tem também muitas contribuições nesse campo. Nós já somos parceiros, inclusive, na rede das escolas de governo, né, da União. É uma parceria muito importante para o trabalho educativo, que eu acompanhei e coordenei na vice-presidência, e pretendo, então, avançar nessa direção como mais uma instituição parceira que pode nos ajudar no plano de formação para os nossos servidores. Ok, Nízia. Agora a gente vai dar um salto para
olhos para fora do país, né? Tá. Em função dessa representatividade que a Fiocruz alcançou nos últimos anos no plano internacional, né? Chegou uma pergunta aqui da Kátia Silva, que trata justamente dessa questão da cooperação, das visões da Fiocruz em relação à política de relacionamento com os países, principalmente no âmbito da cooperação Sul-Sul, né? Então, ela nos traz o seguinte: a Fiocruz, seguindo a política internacional do país nos últimos anos, orientou parte importante de sua estratégia de cooperação internacional para a cooperação Sul-Sul, com foco na África e América Latina, né? Observamos agora uma mudança na política internacional do país, que deve se refletir na retração de recursos para a cooperação com países dos continentes citados. Qual será a conduta da Fiocruz diante desse cenário? Kátia Silva. Bom dia, Kátia. Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que essa pergunta vem ao encontro de uma grande preocupação que tenho discutido na Fiocruz com outros companheiros, né, com o Paulo Buz, à frente do Centro de Relações Internacionais, com os professores que estão à frente dos cursos, né, de formação em Moçambique, em países da América Latina. E você aponta um cenário que eu concordo plenamente com a sua análise, é um cenário de retração de recursos, de mudança, infelizmente, do enfoque do país, né, porque eu acredito que a cooperação Sul-Sul seja essencial para esse projeto de uma sociedade solidária e de redução das iniquidades. Como trabalhar nesse contexto? Eu acho que essa pergunta também vale para outras situações de restrição orçamentária, mas vou me ater ao cenário internacional. Eu creio que nós devemos fazer todo um esforço de um maior compartilhamento de experiências, de modo a aproximar os atores que estão envolvidos nessa cooperação. Teremos também que trabalhar para aumentar, ampliar e buscar não descontinuar, não ter nenhum risco de desconstrução em relação aos nossos centros colaboradores, né? Porque esses também vão ter recursos reduzidos para suas atividades e são centros da Organização Mundial de Saúde e cumprem um papel fundamental. E também nós vamos ter que assegurar, através de interlocuções políticas as mais diversas, o nosso papel no que se convenciona chamar diplomacia da saúde, né? Tentando assegurar, através de agendas como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foi um compromisso firmado pelo Brasil. Então, a partir desse compromisso, isso nos dá força, né, para uma interlocução nesse momento difícil, avançar nesses componentes nos quais saúde, questões ambientais, e outras questões ligadas aos determinantes sociais e ambientais da saúde estão presentes. A partir de algumas experiências, eu creio que em alguns casos, em particular na cooperação científica e nos programas de educação, será possível também buscar alguns níveis de cooperação norte-sul-sul. Por exemplo, nesse momento em Moçambique, nós estamos com um curso de políticas e sistemas de saúde em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde, e que é um curso que tem o apoio do IRD, né, um Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento canadense. Então, através de mecanismos como esse também, pelo menos para alguns campos, eu acho que nós poderíamos tentar trabalhar para lidar com um cenário tão difícil, sabendo que perderemos no momento imediato, força que já tivemos em outro momento, mas lutando para não desconstruir cooperações e buscando alternativas para essas ações solidárias, principalmente. Ok, muito bem. Vamos dar de novo uma guinada aqui para voltar para assuntos de gestão, né? E em relação à carreira também, e mais especificamente sobre a questão da terceirização. Então, uma pergunta que chega de Pierre Cardoso: qual a sua opinião sobre a terceirização da Fiocruz? A senhora acha que os terceirizados poderiam ter mais voz nas discussões da Fiocruz? Existe um gigantismo, na sua opinião, da terceirização da Fiocruz?
E também nesse campo, né, das carreiras, né, o Paulo Guanais pergunta sobre a questão, a primeira parte do seu terceiro compromisso de campanha fala em valorizar os trabalhadores. Há várias dimensões aí. Como pretende agir na dimensão trabalhista no sentido de apoiar a luta dos trabalhadores por melhorias de benefícios e salários desidratados desde o ajuste de Lula e aperfeiçoamento de plano de carreira num cenário de cortes de gastos públicos por 20 anos e atuação sindical praticamente inócua das FOC na defesa dos interesses dos trabalhadores? Então, são duas questões que chegam do Pierre e do Paulo. Tá. Bem, eu vou primeiro, então, comentar a questão da fala dos terceirizados, né? Eu, apesar de ser a forma correta em termos de discutirmos os diferentes vínculos na Fiocruz, eu vou propor que a gente desconstrua essa categoria terceirizado. Eu acho que é uma forma, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de trabalhadores na instituição que não têm um vínculo público, mas eu prefiro responder essa pergunta dizendo que nós temos servidores e que nós temos outros colaboradores com diferentes vínculos. No caso dos vínculos de terceirização, né, primeiro acho que devem participar de todos os debates na instituição, como aliás isso já vem ocorrendo. Questões, contribuições de bolsistas, de estudantes, de terceirizados, então gostaria de convidá-los para esse debate também. Não se pode falar de gigantismo, por quê? Isso é um equívoco. E por que digo isso? Em primeiro lugar, a Fiocruz tem feito um trabalho de substituição da força de trabalho através de vínculos de terceirização por servidores. Isso é um termo de ajuste de conduta correto e vale para aquelas atividades próprias do serviço público, né? Isso vem sendo feito e é sempre um momento delicado, porque cada vaga de concurso supõe demissão de um trabalhador desse outro vínculo. Infelizmente, isso precisa ser feito, né? Porque a nossa instituição também ela precisa defender e ter servidores públicos, porque é a carreira necessária e é o grau de estabilidade que se espera, né, para o funcionamento de uma instituição como a nossa. Então, esse compromisso ele tem que ser feito, tem que ser cumprido, temos que melhorar os nossos concursos. O que não significa não trabalhar, não lidar com esses trabalhadores com respeito, com cuidado, né, que eu acho que isso tem que pautar a nossa conduta. Por outro lado, existem terceirizações que são permitidas por lei e que são necessárias, né, para o cumprimento das nossas atividades. Essas terceirizações elas precisam se manter, né, e elas fazem parte também do próprio rearranjo das instituições públicas já de anos. Então, acho que é errado falar de gigantismo e eu vejo o diálogo com esses trabalhadores dessa forma. A outra questão é sobre a valorização, né, dos trabalhadores. O que significa isso em termos de benefícios, né? O que significa também isso em termos da luta por melhores salários e pelas carreiras. Bom, o compromisso com a carreira, eu já coloquei, né, com todas as carreiras, reafirmo isso. Isso será feito num diálogo, será feito também com o sindicato. A diretoria do sindicato atual foi eleita pelos trabalhadores, tem cumprido uma agenda de negociações com a presidência e acho que caberá os trabalhadores avaliarem no próximo processo a condução correta ou não e colocarem questões para esse nível de discussão específica do sindicato. Não vou entrar muito numa análise, porque eu acho que meu papel aqui é de uma candidata à presidência, né, da conduta sindical, mas há uma tese que eu gostaria de defender de forma muito clara, que é a importância do sindicato único. Eu considero isso muito importante na tradição e na história da Fiocruz. Termos um sindicato representando todas as carreiras tem sido uma coisa positiva e eu comparo muito com as experiências que eu conheço na universidade, né? Se eu penso numa unicidade
das carreiras do ponto de vista de um plano único, né, de nós pensarmos a instituição de uma forma única, e que o nosso sindicato tenha assento no conselho, como sempre teve, e que colabore nas discussões institucionais, como faz parte da nossa história. Do ponto de vista de como a Fiocruz deve atuar, eu creio que muitas ações vão precisar ser mais ainda aprofundadas nesse período de crise, porque, como o Paulo, né, até não agradeci ao Paulo e era o Pierre, né, ao Pierre pela pergunta, nem dei bom dia a vocês, mas tudo bem. Mas eu queria assim, chamar a atenção que nós teremos, acho que uma frente importante, que é a frente parlamentar, que é também um debate com as outras instituições, porque o nosso desejo, o nosso interesse é de preservar as instituições, e isso significa condições dignas de salário. Enfim, uma parte é ação da presidência, outra parte será ação sindical, dos movimentos sociais. A Fiocruz, nesse momento, ela está fazendo todo um balanço dos impactos negativos da PEC 241, com esse teto dos gastos de saúde, educação, dos gastos sociais por 20 anos, e eu acho que é nessa linha que nós vamos ter que ir enfrentando juntos e discutindo nos fóruns institucionais e definindo políticas comuns nessa defesa. Ok, Nízia. A gente tem várias perguntas relacionadas à questão da gestão do trabalho, né? Mas vamos tentar recuperar algumas questões. Queria agradecer a contribuição, tem muita gente mandando pergunta. Mas para diversificar aqui a questão do debate, eu vou puxar uma questão que eu acho que também é muito cara para o conjunto da Fiocruz nos últimos anos, a questão do Fioprev, né? Então, eu vou puxar uma pergunta aqui do Silvio Vale, né, que fala da questão do Fioprev, e o Silvio faz a seguinte colocação: na sua gestão, que tipo de apoio teríamos no desastrado processo de liquidação do Fioprev? Bom dia, Silvio. Eu não tenho a mesma visão que você, não vou falar de um desastrado processo. Acho que esse processo ele foi discutido no Conselho Deliberativo, mas certamente estou aberta a ouvir todas as críticas e tentar melhorar qualquer tipo de encaminhamento de questões semelhantes em outro momento. Esse processo vai estar concluído em outubro com a retirada do patrocínio. Isso foi algo definido, pactuado, e é o que eu posso te responder. Ok, Nízia, a gente agora vai partir aqui do Instituto Nacional de Saúde da Mulher e da Criança, né? Em função do atual contexto, né, do orçamento, como dar seguimento ao projeto de construção dos novos prédios, né, e de toda a estrutura relacionada a esses projetos que tanto movimentou a comunidade dessas duas unidades da instituição nos últimos anos, né? Então, partimos agora para falar do projeto dos Institutos Nacionais e a sua visão a respeito dessa temática. Obrigada, Leonardo, pela sua questão. O projeto dos Institutos Nacionais em Saúde, né, que atendem ao Instituto Fernandes Figueira e que atende ao INE, é um projeto essencial, né? Qualquer pessoa, qualquer usuário que vá às instalações atuais verifica o quão precários são muitas das instalações e a necessidade que temos desse empreendimento. Portanto, isso é um compromisso da gestão anterior, de Paulo Gadelha, e na minha gestão pretendo reafirmá-lo, entendendo que, primeiro, os Institutos Nacionais de Saúde já estão operando como tal, né? Isso eu acho que é muito importante ser dito, e tem avançando na qualidade da atenção dada à Fiocruz. Eu acho que esse é um aspecto muito importante, e aproveito para saudar todos os companheiros desses institutos que estão acompanhando esse debate. A questão que é importante colocar é que nós teremos que dar continuidade a um processo muito intenso, acompanhado pelas direções das unidades e coordenado pela presidência, para resolver a questão dos licenciamentos, que na verdade foi o que emperrou,
né, o trabalho, o processo de obra até aqui, e temos a certeza que isso será resolvido, né, e que conseguiremos dar início a essa obra no primeiro semestre de 2017. Queria acrescentar também um aspecto importante que talvez nem todos tenham prestado atenção. Nós fizemos o ano passado, né, divulgamos, muito bem avaliada, em especial por uma categoria, que é o dos usuários dos nossos serviços assistenciais. Então é importante falar disso para mostrar o peso que essas iniciativas têm para o Sistema Único de Saúde, também como ações de referência, atuando nas várias redes de atenção de uma maneira muito positiva, como é o caso da Rede Cegonha, entre outras. E toda a ação que o INE, o nosso Instituto de Infectologia, desenvolve diante de doenças infecciosas e de ações muito importantes diante da emergência sanitária. Ao mesmo tempo, só para finalizar, é importante dizer para o Leonardo e para os companheiros dos institutos que sabemos que não é possível esperar a construção do novo complexo para dar atendimento com a qualidade necessária e realizar as várias ações que nossos institutos realizam. Então, já nesse momento, já são realizadas intervenções, obras, reparos, e isso será fundamental dentro de um plano totalmente dialogado com esses institutos, até termos a implantação definitiva na Quinta da Boa Vista, que é um sonho, né, já para falar do sonho, que vai se realizar, eu tenho certeza. Ok. A gente também vai partir agora para um assunto que também, da mesma forma, é muito importante, né, que é a questão da tecnologia da informação. Tem uma pergunta do Rodrigo Jardim, de uma outra pessoa que a gente já vai localizar e citar. Primeiro, na dimensão da infraestrutura de TI, diante dessa importância cada vez mais crescente de forte investimento de infraestrutura nessa área, e uma abordagem em relação à estratégia de lidar com a TI, né? Continuaremos com a gestão da CGTI no formato como ela se encontra hoje, ou teremos novas proposições e abordagens mais democráticas de gestão de TI? Então, uma mais ampliada de infraestrutura e como é que é o projeto para a área de TI, e uma mais de gestão das pessoas, dos projetos, a partir do papel da CGTI. Obrigada, Rodrigo. No mundo contemporâneo, particularmente numa instituição como a nossa. Então, vou só separar um pouco em algumas questões, né? Primeiro, a infraestrutura. Né? Em termos de infraestrutura de TI, eu acho que foram feitos investimentos muito importantes que nós devemos saudar, como é o caso da criação do data center, né, e trabalhar no sentido que nós vamos ter que discutir e aprofundar na Fiocruz, como é o caso da política de dados abertos. Né? Ele é um componente central e principalmente para as pesquisas que lidam com grandes bases de dados e para todo o funcionamento da gestão da Fiocruz é uma conquista essencial. Além disso, nós sabemos que há uma defasagem muito grande de equipamentos de TI nas unidades, né? Desde 2014, que foi feita a última compra, não foi possível fazer novas compras, isso não aconteceu. Então, isso será uma prioridade da nova gestão, da minha gestão, né, caso eleita, tanto em termos de recuperação de infraestrutura, de pesquisa, em termos de equipamentos, como em termos de TI. Então, acho que isso é uma prioridade. Agora, eu acredito também que nós, ao nível da gestão geral de informação e a gestão administrativa, há um componente científico no qual os usuários, os pesquisadores, terão que estar envolvidos para discutir estratégias, e há também um componente ligado às tecnologias de informação para a educação, né? Algo que eu dei bastante atenção com a minha equipe e com o conjunto da Câmara Técnica de Ensino, pensando principalmente com a construção do campus virtual, das tecnologias para a educação. Como fazer isso, né? Então, você fala da questão de uma gestão democrática. Primeiro, eu queria também saudar os companheiros da CGTI, porque eu vejo
o trabalho incansável que tem sido realizado, e eu acho que esse trabalho pode ser e deve ser aperfeiçoado, e para isso eu espero contar com uma relação bastante forte do diálogo na Câmara Técnica, nas câmaras técnicas existentes, da informação e de gestão, além de outros mecanismos de diálogo. Mas eu penso assim que seria importante nós não trabalharmos como um bloco, né? Eu acho que a CGTI avançou muito em termos tanto do data center quanto da segurança de informação, mas acho que é o momento de nós avançarmos numa agenda da TI para finalidades científicas, do uso do data center de uma forma coordenada, pensando a política de dados abertos para pesquisa de dados abertos na administração. Esse é um trabalho que nós vamos ter, até por força de lei, que começar a desenvolver na instituição, e eu espero, a partir da experiência de trabalho conjunto que tive na política de acesso aberto ao conhecimento e na política e diante da lei de acesso à informação, de usar essa experiência para aperfeiçoar esse processo e a relação, seja com a CGTI, seja com as outras instâncias da Fiocruz. Muito bem. Vamos partir um pouquinho agora para o campo da pesquisa e da associação pesquisa, ensino, assistência, né? E aí chegaram algumas questões aqui do Gustavo Mata, da Elizabeth Teixeira e da Juliana Ruyatsek. Alguma coisa nesse sentido. Juliana. Então, até em função, né, o grave problema sanitário nos possibilitou a formação de redes de pesquisa, ensino e atenção. Deve estar falando da Zika e de chikungunya, dengue. Como você pensa a pesquisa e demais ações estratégicas visando maior integração entre pesquisadores, trabalhadores e unidades da Fiocruz? Essa seria uma primeira parte. A outra seria sobre se a Fiocruz está preparada para a epidemia, né, de chikungunya e zika que está por vir. E, finalmente, como a Fiocruz pode contribuir concretamente para a solução de problemas nessa tríplice epidemia, né, que eles caracterizam como tríplice epidemia. São 3, mais alguma de pesquisa. Acho que nesse momento a gente já tem um bloco interessante para você poder colocar suas visões. Tá bem. O pessoal está dizendo que eu tenho que olhar para a câmera. Assim, eu não estou muito habituada ainda com esse formato de debate, então eu olho para o Wagner, eu olho para baixo, eu olho para cima. Mas, enfim, vocês entendam que se eu olhar para outro lado, se melhora agora, se eu estou olhando para todos vocês. Né? Se eu não estiver, façam de conta que eu estou, tá? Mas vou me esforçar para isso. Bom, obrigada, Gustavo, Beth que foi a terceira, e Juliana, pelas perguntas. Eu acho que a primeira epidemia, né, que a Fiocruz teve um papel destacado e que tensionou a instituição no bom sentido. Desde a criação da Fiocruz, em torno de epidemias, de contextos de crise sanitária, né, que muitas ações acabaram se desenvolvendo. Quer dizer, a epidemia é um mal, mas como toda situação crítica, ela tem que ser olhada pelos seus aspectos negativos, mas também pelo aprendizado, né, que elas geram. Então, acho que isso que a gente pode pensar em relação à epidemia de zika, chikungunya, dengue. Sabemos que, não vou me aprofundar muito para não me perder do foco da pesquisa, mas há questões que são muito importantes, né? Muitas vezes há doenças sobre as quais o conhecimento científico é avançado, como é o caso de dengue, mas as respostas sanitárias ainda estão aquém, né? Ainda morrem pessoas de dengue, né? O que mostra a importância, né, do trabalho clínico com as populações. E, seguramente, o tema do controle de vetores, sobre o qual a Fiocruz tem dado muitas contribuições e tem que avançar nesse sentido, né? Com métodos alternativos aos tradicionais e, ao mesmo tempo, chamando atenção para o grande problema do país, né, que é a falta de saneamento. Há uma frase do diretor do Instituto Evandro Chagas, né, o Pedro, agora esqueci o sobrenome dele, Vasconcelos,
Então, exatamente, Pedro Vasconcelos, que eu acho que resume muito bem, né? Falta de água nas casas, excesso de lixo nas ruas, né? Eu acho que isso resume muito do problema do determinante ambiental e social na questão dessas epidemias de transmissão pelo Aedes. Agora, como enfrentar, né, a Fiocruz? Eu acho que a Fiocruz... Então, assim, isso do ponto de vista, né, das condições para a emergência dessas epidemias. Por outro lado, algumas, como é o caso de pesquisa básica e tabóxico, enfim, eu acho que esses são componentes específicos de cada doença e tem que ser olhado assim. Qual é a riqueza que a Fiocruz tem? Eu acho que isso que me parece particularmente importante na pergunta que vocês fizeram. A riqueza está na diversidade de uma saúde, né, e para uma prática, para uma demanda, como as questões de saúde, principalmente em casos de epidemia, se fizermos um trabalho integrado, né, que diga respeito tanto à causalidade dessas enfermidades, se fizermos isso conjugado com a ideia, qual o seu impacto para a vida, né, das famílias, das crianças, no caso de Zika, cometidas pela síndrome da Zika congênita, enfim, qual é o impacto no sistema de saúde? Esse tipo de pergunta cabem a ser potencial interdisciplinar que a Fiocruz tem. Eu diria que nesse sentido, de criar realmente ambientes de debate, de propostas e de programas interdisciplinares. Ok. Aí está seguindo nessa questão da discussão do lugar da ciência, tecnologia, da inovação em projetos do país, né, e da própria Fiocruz, e também, né, da função social da ciência, né, diante dessa conjuntura. Eu queria dizer, a primeira é a seguinte: Nízia, dentro da atual e de fato atuar ainda mais diretamente em benefício da sociedade. E a questão seguinte é da Alicia, né? Qual sua visão sobre incorporação tecnológica, considerando o contexto de restrição da política, do modelo e do financiamento da ciência e tecnologia do país? Eu acho que trata da questão da infraestrutura da pesquisa também, aporte em relação à modernização do nosso parque tecnológico de pesquisa. Então, acho que é um tema que... será exatamente o investimento na infraestrutura, na renovação do nosso parque tecnológico, com investimento regular. E aí, respondendo, não sei se a pergunta foi de Danusa ou de Lícia, né? Mas, enfim, vamos responder aqui ao bloco. Dizer que é possível fazer isso, quer dizer, eu tenho estudado isso do ponto de vista do nosso orçamento, fazendo uma recuperação desse parque a partir de vários elementos. Há um estudo feito pela Adiplan em 2015, há as demandas feitas ao CT Infra e ao programa Pro Equipamento da CAPES, que eu acompanhei nos últimos anos e que teve uma contribuição numa escala pequena, porque não são recursos muito grandes, componente essencial da política de pesquisa hoje, né? Eu acho que isso devemos fazer a partir de 2017 e esse será um compromisso claro de gestão, porque vejo nesses aspectos aliados ao uso compartilhado, ao aprimoramento das plataformas, há um processo compartilhado de compras de insumos e as possibilidades que um novo marco de ciência, tecnologia e inovação nos traz. Eu acho que conjugando esses elementos será possível a incorporação tecnológica. Também eu acho que isso tem sido um elemento central da política dos nossos institutos tecnológicos, Biomanguinhos e Farmanguinhos. Esses institutos têm um protagonismo muito grande em relação a uma política mais recente do Ministério da Saúde, que são as PDPs, as Parcerias de Desenvolvimento Produtivo, e eu acho que é uma das dimensões importantes do ponto de vista do fármacos, enfim, a pauta que compõe o papel dos nossos institutos. Aliado a isso, é muito importante falar também da política de inovação, né? Eu acho que a política de inovação terá também na minha gestão uma atenção especial. Eu acho que efetivamente trabalharmos no sentido de uma cadeia de inovação que una as instituições voltadas para a pesquisa biomédica, a pesquisa clínica, o CDTS,
né, importantíssimo centro na pesquisa translacional, e os nossos institutos tecnológicos Bio e Farmanguinhos. Né, aliado a isso, nós constituímos na Fiocruz um sistema Gestec-IT. Eu acho que o que eu sinto, né, como em outras áreas da Fiocruz, que nós temos uma defasagem de uma maior integração, e na minha gestão eu vou procurar trabalhar nesse sentido. Ok, Nisa. Você já tocou na questão da associação de ensino com o campo da assistência e da pesquisa, mas agora vamos puxar aqui algumas questões relacionadas. São temas quentes no setor saúde e inovação em todo o mundo. Palavras-chave como Big Data, Data Science estão por aí. Qual será a estratégia da presidência para entrar nesse campo, para reiterar ou para ampliar a atuação nesse campo?